Artigo 5º, ó. Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão como expressão monetária a moeda corrente nacional. Aqui, ó. Todos os valores, preços, custos utilizados nas licitações terão como expressão monetária a moeda corrente nacional. Professor, por que não falou real, né? Por que eu já não coloquei o nome da moeda brasileira aí, ó? Porque a lei é de 1993 e o plano real é de 1994. Então, a utilização de uma expressão genérica, moeda corrente nacional, é porque até 1994, até a edição do plano real, né, nós tínhamos uma troca de moeda muito constante. E aí, inclusive, chegou-se a propor que todas as licitações no Brasil fossem convertidas para dólar, de tanta alteração de moeda que você tinha. Então, peraí, eu estaria abrindo mão de uma referência de moeda nacional e convertendo as licitações, né, para uma moeda estrangeira. Era uma espécie de... A proposta, né, ela queria dolarizar as licitações nacionais. Faz sentido? Claro que não. É claro que isso não passou. É claro que na redação do artigo 5º da Lei 8666/93 prevaleceu o bom senso. Qual que é o bom senso? Ora, se eu estou falando de licitações que ocorrem no Brasil ou de fornecimento de produtos para, né, a administração pública brasileira, a licitação em regra tem que ser em qual moeda? Em moeda nacional. Ah, mas poderia muito bem converter em dólar, professor. Ok, mas para quê? Tendo em vista que você tem uma moeda nacional. Então, ó, o parâmetro, a regra geral é: as licitações são feitas hoje em reais. Mas colocaram moeda nacional porque você poderia ter um cruzeiro, né? Um cruzado, cruzeiro novo. Quantas e quantas vezes a gente teve mudança aí ao longo da história do nome da moeda brasileira, né? Aí tiraram aquele nome não muito bom chamado cruzeiro, diga-se passagem, né? Para um nome de realidade, real. Porque ficar atrelando as coisas a cruzeiro desvaloriza muito, entenderam? Então aí colocaram o real como sendo o nome da moeda brasileira que está aí até hoje, né? Brincadeirinha à parte, para quem entendeu, bola para frente aqui, ó. Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no artigo 42 dessa lei. Não entendi, professor. Por que tem essa ressalva aqui, ó, do artigo 42 da Lei de Licitações? Eu estou falando do que, gente? De licitação internacional. Ora, quando a licitação é internacional, ela não vai ser em reais, em moeda corrente nacional. Obviamente, ela vai ser em dólar. Ela vai ser em uma moeda estrangeira e, em regra, na moeda estrangeira referencial, conforme, né, o Tratado de Bretton Woods, ou seja, né, o dólar como moeda de referência internacional aí. Ah, dá um exemplo de uma licitação internacional. Imagina o seguinte, ó, a Petrobras vai licitar uma plataforma de petróleo. A Petrobras vai licitar um campo de petróleo, desculpe, né? Do pré-sal, a União, melhor dizendo, né? Não a Petrobras aí no caso. Tá? Quando é o campo de petróleo, é a União que licita. Quando a Petrobras vai construir uma plataforma, aí é a Petrobras quem faz a licitação. Mas enfim, seja a União fazendo uma licitação de um campo de petróleo do pré-sal, por exemplo, seja a Petrobras fazendo uma licitação para construir uma plataforma de petróleo. Eu tenho como ter todos os fornecedores nacionais? Será que se eu restringir a licitação totalmente a fornecedores nacionais, na construção da plataforma, por exemplo, eu vou conseguir obter a proposta mais vantajosa, não só do ponto de vista de preço, mas também técnico, para a construção da plataforma? Não. Então você faz uma licitação internacional com diversos fornecedores, os nacionais e os fornecedores internacionais. Entenderam? Então, quando for licitação internacional, a moeda corrente vai ser uma moeda estrangeira, vai ser o dólar. Quando for licitações que não são licitações internacionais, a moeda corrente vai ser justamente o real.
beleza? Então a gente tem, né, esse tipo de situação, ok? Então atenção com o artigo 5º. O artigo 5º é uma questão importante, tá? Vamos lá, ó. Parágrafo 1º. Aliás, desculpe, né? Continuando aqui na redação do artigo 5º, ó. Então a primeira parte a gente já viu, ó. Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no artigo 42, uma licitação internacional, tá? Devendo cada unidade da administração, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obra e prestação de serviço, obedecer, ó, para cada fonte diferenciada de recurso, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente devidamente publicada. Não entendi, professor. Olha só, eu estou falando do pagamento das licitações. E se eu tenho, por exemplo, uma grande obra, você não vai pagar tudo de uma vez. Existe um cronograma de execução da obra. Existe, portanto, um cronograma de pagamento, tá? Então, obviamente, o pagamento aqui, ó, tem que seguir a estrita ordem cronológica das datas de pagamento. Ah, mas espera aí, professor, eu não posso antecipar um pagamento? Posso antecipar, mas quando essa antecipação for devidamente justificada. Então perceba o seguinte, eu faço a licitação e da licitação, tendo em vista o edital, né, eu publiquei o edital, fiz a licitação e da licitação vai surgir um contrato administrativo. É claro que esse contrato administrativo prevê todo o cronograma de execução da prestação de serviço, da construção de uma obra, por exemplo, ou da entrega de bens, de produtos, tá? Existe todo um cronograma a ser respeitado pelo fornecedor, por aquele que venceu a licitação e que está lá e assinou o contrato administrativo. Mas também, em contrapartida, existe o dever da administração de efetuar os pagamentos. E os pagamentos serão feitos na ordem cronológica prevista ali no contrato administrativo. Mas em razão de uma determinada situação, uma situação excepcional, por exemplo, eu posso ter a antecipação de pagamentos para o fornecedor? Porque se eu antecipar, por exemplo, o pagamento para o fornecedor, ele consegue entregar numa velocidade maior. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que a administração pública brasileira, antes da pandemia, antes de uma pandemia, tenha feito uma licitação para comprar X respiradores, ok? Então imagine o seguinte, num período de normalidade, a administração pública do município X ou do estado Y já tinha contratado a compra de, sei lá, de 200 respiradores, mas prevendo a entrega de tantos respiradores a cada mês e tendo em vista os pagamentos e entrega, pagamento e entrega. Vem uma pandemia, tá? Onde eu preciso dos respiradores. Só que aí o fornecedor é o seguinte, para ele produzir e entregar, ele precisa receber de forma antecipada. Está justificada, desculpe, né? Está justificada, né? Está justificada a antecipação dos pagamentos quando necessário. Entenderam? Então por isso que tem essa ressalva aqui, ó. É uma questão de bom senso, é uma questão de lógica. Percebam que está falando o seguinte, primeiro, qual que vai ser a moeda corrente das licitações? A moeda corrente das licitações vai ser primeiro, em regra, o real, a moeda corrente nacional, a não ser que seja uma licitação internacional, quando eu vou ter o dólar, né? Então, só para ficar bem claro aqui para vocês, ó, né? Quando eu falo da moeda corrente nacional, eu tenho hoje uma licitação feita em reais. Ah, mas quando for uma licitação internacional, eu posso ter, né, como moeda aqui o dólar, beleza? O importante é, você tem um referencial monetário, óbvio. Além disso, como é que vai ser o pagamento? Em regra, de acordo com a ordem cronológica aqui, ó. Isso aqui, ó, é a regra geral. A ordem cronológica devidamente prevista, salvo quando presentes relevantes questões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente devidamente publicada. Vou dar um exemplo aqui, ó, né? Qual que é uma questão
de interesse público aqui, ó, a ocorrência de uma pandemia. Então, por exemplo, ó, exemplo, né? Uma pandemia. Então, na hora que eu tenho, né, a ocorrência de uma pandemia, justifica, a depender da situação, como o exemplo que eu citei aqui, você antecipar os devidos pagamentos. Tranquilo? Bem tranquilo. É o que eu falo, gente. Licitações parece complicado se você tenta estudar tudo de uma vez, ficar lendo, relendo sem entender. Leia com calma o texto das licitações, da lei de licitações, e procure identificar os exemplos ali, ó. Procure compreender os dispositivos. Bom senso, muitas vezes, ajuda aqui na interpretação. Tranquilo? Então a gente tem o caput do artigo 5º da Lei 8666/93. Parágrafo 1º. Os créditos a que se refere esse artigo terão seus valores corrigidos por critérios previstos no ato convocatório e que lhe preservem o valor. Aqui, ó, tem uma questãozinha bem comum de banca examinadora, tá? Onde que estão os critérios de correção? Então, por exemplo, qual que vai ser o índice que vai fazer a correção dos valores, das parcelas referentes ao pagamento da licitação? Esses índices, os valores corrigidos pelos respectivos critérios, está no edital, ok? Aí é muito comum, né, eles falarem que esses índices são colocados apenas no contrato administrativo. Não, é no ato convocatório. Qual que é o ato convocatório de uma licitação? O edital da licitação. Então aqui, ó, vale a pena marcar e perceber o seguinte: a banca examinadora não pode trocar e falar que os créditos a que se refere esse artigo terão seus valores corrigidos por critérios previstos apenas nos contratos administrativos. Não, sai antes. Tem que sair no edital. Por que tem que sair no edital? Ora, eu sou fornecedor. Eu preciso saber, para fazer a minha proposta, como é que vai ser o pagamento e quais são os índices monetários de correção dos valores ali presentes. Uma questão natural. Então, ó, já tem que estar no edital. Não adianta só colocar no contrato administrativo. Como que eu vou fornecer? Como que eu vou fazer a proposta mais vantajosa para a administração se eu não souber, enquanto fornecedor, como que vai ser a correção dos valores que serão pagos ao longo do período? Possível. Então, percebam que faz todo sentido, né, eu ter a publicação desses índices, desses critérios no ato convocatório. Então, não caiam na questão que fala que é apenas no contrato administrativo. Não é apenas no contrato administrativo. Já é desde o edital que eu tenho esses critérios para correção dos valores. Bem, bola para frente aqui, ó. Parágrafo 2º. A correção de que trata o parágrafo anterior, cujo pagamento será feito junto com o principal, correrá à conta das mesmas dotações orçamentárias que atenderem aos critérios a que se refere. Não entendi, professor. Uma questão bem simples, gente. Ó. Isso aqui é bem natural em termos de orçamento. Eu não tenho a lei do orçamento anual, a LOA. A LOA não vai lá fazer a dotação orçamentária para o pagamento, por exemplo, da respectiva obra. E aí eu tenho que lembrar o seguinte: essa obra aqui, professor, ela vai ser dividida em 12 parcelas. Então vamos supor que vai ser ao longo de um ano, né? Do mês de janeiro até o mês de dezembro. Só que aí eu tenho que lembrar o seguinte, ó, existe o principal. Então, ó, numa parcela aqui, ó, você vai ter o principal mais a correção. Porque eu preciso ter a correção monetária necessária. De onde que vem o dinheiro dessa correção? Ora, da mesma dotação orçamentária. Entenderam? Tá simplesmente dizendo o seguinte, ó. Tá, quem vai pagar o principal da prestação de serviço, por exemplo? Quem vai pagar o principal da obra X? Vai ser o orçamento. Mas e a correção? Ora, o orçamento também, entenderam? A correção de que trata o parágrafo anterior, cujo pagamento será feito junto com o principal. Correrá à conta das mesmas dotações orçamentárias. É a dotação orçamentária para a obra X, é a dotação orçamentária para a compra do material Y,
é a dotação orçamentária para compra, para contratação da prestação de serviço Z, entenderam? Então é óbvio, você tem a dotação orçamentária prevendo o pagamento do principal, mas além do principal, a mesma dotação orçamentária faz a previsão do pagamento da correção monetária necessária e presente desde o edital. Simplesmente isso. Como eu falo, né? Bom senso. Tem como você criar dotações orçamentárias diferentes? Não faz sentido. Você vai pegar a mesma dotação orçamentária. Parágrafo 3º. Observados o disposto no caput, os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem os limites de que trata o inciso 2º do artigo 24, a gente vai ver, são as hipóteses de dispensa, sem prejuízo do que dispõe seu parágrafo único, deverão ser efetuados no prazo de até 5 dias úteis, contados da apresentação da fatura. Isso aqui é clássico de prova, ó. Podem marcar isso aqui sempre. Qual que é o prazo para eu fazer o pagamento, tá? Mas, né, daqueles valores que não ultrapassem o limite de que trata o inciso 2º do artigo 24 da Lei de Licitações. Então, peraí, ó, eu estou falando justamente daquele referencial dos valores de dispensa, né? Eu tenho ali uma licitação que ela não precisa ser realizada por conta do valor, né, da contratação em si. Então, peraí, quando eu estou falando desse tipo de situação, o pagamento é feito de que forma, professor? Em até 5 dias. Então, o importante é que você não vai ter a aplicação, né, de um pagamento parcelado. Você não vai ter a aplicação de um pagamento, tipo assim, que você precisa ter, né, toda essa correção monetária prevista. Não, eu estou falando de um prazo de 5 dias úteis, principalmente quando forem bens, né, de consumo ali, ó, pequenos pagamentos, não faz sentido mesmo você ficar retendo esse pagamento na administração pública. O que a banca examinadora cobra, gente, é isso aqui, ó. Quanto tempo? 5 dias. A empresa apresentou a fatura. Em tese, ela vai receber até quanto tempo depois da apresentação da fatura? Até 5 dias úteis, tá? Então, 5 dias úteis, né, da apresentação da fatura. Então, ó, observado o disposto no caput, ou seja, pagamento em real, os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso 2 do artigo 24, sem prejuízo do que dispõe o seu parágrafo único, deverão ser efetuados no prazo de até 5 dias úteis. Quando nós estivermos lá na frente, ó, lá no artigo 24, inciso 2, eu vou retomar isso aqui, ó. Falar para vocês, esquematizar lá, ó, que esse PGTO tem que acontecer em até 5 dias úteis, tá? Detalhezinho que eu já vi de prova, ó. Até. Tinha uma questão de prova que falava que o pagamento estava sendo feito em 3 dias úteis. E se isso era permitido ou não pela lei de licitações. Claro que sim. Você pode fazer o pagamento em até 5 dias úteis. Ok? Então, ó, não necessariamente eu tenho que ter o pagamento parcelado com correção monetária e coisas do tipo. Eu posso ter um pagamento que seja um pagamento imediato, em até 5 dias da apresentação, tá, do faturamento, da prestação daquele serviço, da entrega do produto e coisas do tipo? Sim. Então, até 5 dias, mas nos valores, desde que estejam dentro dos valores dispostos ali no artigo 24, inciso 2º, que está falando das hipóteses de dispensa de licitação em razão do valor. Quando a gente estiver lá no 24, inciso 2, eu volto aqui para fazer essa menção, né? Aliás, eu esquematizo lá, melhor dizendo, né? Fazendo essa menção aqui aos 5 dias úteis, tá? O importante é vocês lembrarem desse prazo aqui de 5 dias úteis. Cai com constância, tá? Constantemente vocês encontram isso aí em questões de licitações. Então, bastante atenção com esse parágrafo 3º aí. Quinto A. As normas de licitações e contratos devem privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte na forma da lei. Tá? De novo, ó, a preferência para a microempresa, né, para as empresas de pequeno porte. Então, ó, as normas de licitações e contratos administrativos
devem privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido para microempresas e empresas de pequeno porte. Ah, mas espera aí, professor. E a isonomia? De novo, ó. Isonomia não é igual a igualdade? E aí, de novo, ó, em regra, existe uma igualdade formal. Todos são iguais perante a lei. Eu vou tratar, em regra, todos os fornecedores da mesma maneira. Mas também existe a igualdade material. É preciso tratar os desiguais de forma desigual na medida de suas desigualdades. Exemplo de igualdade material: o artigo 5º-A. Exemplo, ó, o artigo 5º-A da Lei 8666/93. Então percebam, a todo momento no ordenamento jurídico brasileiro, nós iremos encontrar exemplos de igualdade. Você vai encontrar tanto, e em regra, né? Você mais vai encontrar exemplos da igualdade formal, mas você também vai encontrar, quando for necessário, exemplos de uma igualdade material. Gente, se aproximadamente 7 de cada 10 empresas brasileiras são microempresas e empresas de pequeno porte, você direcionar as compras governamentais, tá? E dar preferência, tratamento diferenciado para essas micro e pequenas empresas, significa muitas vezes a sobrevivência daquela micro e pequena empresa. Significa muitas vezes a manutenção dos empregos, tá? E com todas as consequências. Lembrem-se dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Somos uma nação capitalista? Sim, livre iniciativa. Mas é só livre iniciativa? Não. Livre iniciativa e valores sociais do trabalho. E lembrando, trabalho no sentido de produtividade. Os valores sociais da produtividade. Então tem que gerar retorno para a sociedade? Tem que gerar retorno para a sociedade. Tem que melhor utilizar os recursos ambientais? Tem que melhor utilizar os recursos ambientais. Porque o grande objetivo da República Federativa do Brasil no campo econômico é promover o desenvolvimento nacional. Mas qual desenvolvimento? O desenvolvimento sustentável, obtendo não apenas lucro, mas melhor utilizando os recursos ambientais e gerando retorno para a sociedade. Então eu posso, através de compras governamentais, direcionar as licitações de modo que micro e pequenas empresas tenham mais chances de ganhar a licitação? Claro que sim. Tá? Inclusive, por isso, tá, que o Brasil, em regra, não deve abrir mão da condição de país em desenvolvimento. Se o Brasil abre mão no plano internacional, tá, da condição de país em desenvolvimento, se o Brasil cisma que ele já é um país desenvolvido e quer fazer parte da OCDE, para fazer parte da OCDE, que é um clube de países desenvolvidos, você tem que abrir mão, tá, dessa possibilidade de direcionamento das compras governamentais. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, ó, hoje, pelo fato do Brasil ser um país em desenvolvimento, ele pode pegar as suas compras governamentais e direcionar, por exemplo, as licitações para micro e pequenas empresas, como a gente está vendo o parágrafo 5º-A da Lei de Licitações. Ah, mas por que a gente não pode sofrer retaliação na Organização Mundial do Comércio, na OMC, em razão disso? Porque nós somos um país em desenvolvimento. Nós não somos um país desenvolvido. Se o Brasil abre mão disso, tá, para entrar na OCDE, no clube dos países ricos e desenvolvidos, você não pode mais direcionar as compras públicas de modo que as micro e pequenas empresas sejam beneficiadas no procedimento licitatório. Você tem que tirar essa igualdade material e você tem que aplicar tão somente a igualdade formal, de modo que uma micro e pequena empresa japonesa, uma micro e pequena empresa europeia e internacional concorra em igualdades de condições com a micro e pequena empresa brasileira, ou que fornecedores internacionais concorram em igualdade formal de competição com fornecedores brasileiros. Aí eu pergunto,
a condição de financiamento e de estruturação das empresas no exterior é melhor ou pior do que na República Federativa do Brasil? Bem melhor. Então, se eu fizer isso, se a gente abrir mão, tá, do status de país em desenvolvimento, tirar todas essas interpretações da igualdade material que estão previstas na lei de licitações e permitir uma isonomia, uma igualdade formal entre fornecedores nacionais e fornecedores internacionais, nós estamos destruindo boa parte das empresas brasileiras que hoje contratam com a administração pública. Por quê? Porque os recursos de financiamento que as empresas no plano internacional têm são muito mais atrativos do que os recursos que as empresas, as condições de financiamento e de produção que a empresa brasileira tem, né? Então, peraí, eu tenho que me preocupar com isso, porque, queira ou não, boa parte dos empregos no Brasil são gerados por micro e pequenas empresas, tá? Então, percebo que o artigo aqui, ó, o dispositivo 5º-A, não é simplesmente um dispositivo, entenderam? Ah, ele não é um dispositivo qualquer que foi colocado aqui. Essas regras de igualdade material que estão presentes na lei de licitações não foi porque alguém teve uma ideia qualquer sem justificativa. Qual que é a justificativa de você dar maior diferencial competitivo para micro e pequenas empresas? Ora, para que elas tenham condições de competir numa licitação, ganhar uma licitação nacional e esse dinheiro e a geração de empregos aqui no Brasil permanecer onde? No Brasil. E sem contar também que uma micro e pequena empresa muitas vezes não tem condição de concorrer com um grande fornecedor. E aí você evita o quê? Evita, né, essa monopolização, a formação de oligopólios e monopólios no âmbito do capitalismo nacional. Quanto mais fornecedores tiver, mais concorrência. Quanto mais fornecedores existirem, mais vantajosas são as propostas a serem oferecidas à administração. Quanto menos fornecedores eu tenho, quanto mais oligopólios e monopólios se formam na cadeia produtiva, nos setores produtivos, tá? Menor vai ser a quantidade de propostas e maior facilidade a formação de cartéis. Tá? Aí eu pergunto, a administração pública vai conseguir selecionar a vantagem selecionar a proposta mais vantajosa para a administração? Claro que não. Entenderam? Então, peraí, professor, está querendo dizer que a Lei 8666/93 é uma ferramenta de planejamento e desenvolvimento econômico do país? Sim, exatamente isso. Ela foi pensada também com essa conotação, não só com a conotação de controlar, tá, as compras e contratações da administração pública, mas também de ser um vetor de desenvolvimento nacional, um instrumento de desenvolvimento nacional, protegendo, por exemplo, fornecedores nacionais e criando diferenciais competitivos. Mas a gente só pode fazer isso porque a gente tem status de país em desenvolvimento na OMC, na Organização Mundial do Comércio. Se a gente abre mão disso, a gente tem que alterar toda a lei de licitações e retirar esse tipo de vantagem que o fornecedor nacional, que a micro e pequena empresa, por exemplo, tem em relação a um fornecedor internacional, ok? Então percebam aí a importância da lei de licitações. Ela não é uma leizinha qualquer, ela é sim uma ferramenta de desenvolvimento, se bem administrada, entenderam? Se bem utilizada. Então percebam, o 5º-A aí tem tudo a ver com o princípio da igualdade formal e o princípio da igualdade material. Beleza.